E aí, gente, tudo bem com vocês? Estava ali tirando um cochilo, porque tá na hora de eu voltar pra trabalhar já, gente. Dia de domingo é o pior dia pra mim, porque fica muito corrido, eu tenho muito pouco tempo dia de domingo, gente. Queria falar aqui uma coisa pra vocês. Eu tenho que dar a César o que é de César, né? Digamos assim, né? Gente, olha só. Eu morei durante muito tempo, durante muitos anos, numa casinha de fundo, que o aluguel lá era bem baratinho, né? Tinha a moça que morava na frente com as filhas e eu morava no fundo. Aí eu pagava a água e a energia, eu pagava uma porcentagem para ela, né? E assim, acho que era mais ou menos isso. Ou eu não pagava água e pagava energia junto. Era uma coisa assim, né? Eu pagava as duas coisas, só que uma coisa eu pagava só e a outra coisa eu tinha que pagar porque era junto com ela da frente, né? E aí, gente, morei lá por muitos anos, uns 4 anos. E o que aconteceu? Num determinado mês, eu atrasei o aluguel, né? Depois de 4 anos, né? E o que aconteceu, gente? Sim, ela me pediu a casa só porque eu atrasei esse um mês nesses 4 anos, né? Gente, eu tava ali agora lembrando tanto que eu chorei, assim, nesse dia, que eu chorava de desespero mesmo, né? E, assim, por achar que todo o meu esforço em manter sempre meu aluguel em dia durante os 4 anos não tinha valido a pena, porque um mês que eu atrasei o aluguel, ela me pediu a casa, né? E aí, gente, ó, minha vida ficou de pernas pro ar mesmo, né? E foi aonde eu criei vergonha na cara pra eu ir atrás de uma outra casa, né? Depois ela voltou atrás quando me via chorando, etc e tal, né? Que daí, gente, é claro que não é sempre assim que a gente recebe o dinheiro assim da gente naquele dia tal ali certinho, né? Ainda mais eu que tô no serviço há tanto tempo assim. Às vezes acontece, né, gente, de atrasar, né? Todo mundo atrasa, né? Um dia acontece, né? Então, gente, aí, mas foi tão bom assim, foi isso que me fez vir parar aqui nessa casa, porque foi depois de tudo isso começar a acontecer comigo que daí eu criei vergonha na cara e vim parar aqui, cheguei aqui porque eu não suportava mais essa situação, né? E lá molhava tudo dentro da casa também. Enfim, gente, depois eu fui procurar uma outra casa pra mim, né? Aí achei uma outra casa e me mudei de lá pra uma outra casa. Eu tinha até feito o contrato, tudo, etc e tal, que era uma casa lá. E aí, gente, o que aconteceu? Mudei, beleza, um mês. Tinha assinado o contrato. Um mês. O que aconteceu, gente? Com o contrato assinado. Sim, a dona da casa me pediu a casa. Queria voltar com o ex dela, que morava lá na frente, e me pediu essa casa. E com o contrato assinado e tudo, gente. E aí tive que arrumar uma outra casa pra mim, ó. A dona da casa que eu morei tinha acabado de pedir a casa depois de 4 anos que eu tinha morado. Tinha me mudado de lá. Tinha arrumado outra casa. Arrumei outra casa, assinei contrato. E aí a dona da casa pediu a casa. Tive que arrumar outra casa. Só que o que aconteceu? O valor da casa era R$ 550, né? E aí me apertava muito, porque, tipo, o meu outro aluguel era R$ 200 e lá era 550 na época, né? Que isso era 2015, 2016, né? Então me apertava muito, né? E, gente, justo nessa época, eu tava assinando os contratos. Depois eu fui assinar o contrato da minha casa, né? Lembra? Foi aí, 2015, quando eu assinei os papéis da minha casa, né? E o que acontece, gente? Antes de você mudar, quando você paga quando você compra uma casa na planta, assim como eu comprei, você. Acho que todo mundo tem que pagar essas taxas. Acho não, tenho certeza. Todo mundo paga umas taxas antes de você mudar para sua casa, né? Então, além do aluguel, que o meu, no caso, iria aumentar, né? Eu ainda tinha as taxas do contrato para eu pagar antes de entrar aqui na casa, que eu fui entrar aqui só para final de 2017 para 2018, né? E aí, o que aconteceu? Sabe quem que me ajudou nessa época? A minha mãe. Minha mãe me ajudava eu pagar o aluguel, né? Então, por que eu comecei o vídeo falando pra vocês? Eu tenho que dar a César o que é de César. Porque minha mãe já me ajudou assim na minha vida, gente. Eu tava ficando até com vergonha de falar assim, minha memória tava me cobrando muito, minha cabeça.
essa história, porque eu sempre falava pra vocês que minha mãe não tinha me ajudado, mas nessa época minha mãe me ajudou sim, e me ajudou muito, que era minha mãe que me ajudava eu pagar o aluguel nessa época, porque o aluguel tinha ficado muito caro e eu ainda tinha as taxas para pagar antes de mudar para cá. Eu tava tendo que pagar praticamente 2 aluguéis, né? Tipo, e era muito mais caro do que a outra casinha que eu morava, essas taxas. E eram taxas obrigatórias, viu, gente? Que todo mundo era obrigado a pagar mesmo, não tinha pra onde correr. E, inclusive, depois que a gente mudou pra cá, que aqui não tinha água, não tinha luz, a gente continuou pagando essas taxas por mais alguns meses antes de começar em si pagar o financiamento mesmo, viu? E as taxas era descontada na conta da Caixa, direto no banco. Você não tinha pra onde correr, tudo bem sério, viu, gente? E eu falo pra vocês assim que eu tenho quase certeza que todo mundo paga essas taxas, porque uma outra conhecida minha não ficou tanto tempo assim esperando, mas essas taxas ela teve que pagar também, tá bom? Então essas taxas, assim, creio eu que todo mundo tem que pagar essas taxas desses imóveis, né, gente? E aí eu tenho que dar a César o que é de César, porque nesse momento da minha vida teve vários momentos, assim, difíceis, né, gente? Mas nesse momento, assim, onde eu mais precisei também, quem me ajudava eu a pagar o aluguel era a minha mãe. Inclusive, ela falou que eu podia mudar para essa outra casa sim, que ela me ajudaria a pagar o aluguel. Certo? Então é isso, gente. E várias outras vezes, quando eu ia na casa deles, dos meus pais, eu sempre trazia bastante coisa de lá. Tinha uma linguaruda que ela ia em outros canais ficar falando isso de mim. Eu esqueci o nome daquela linguaruda. Esqueci o nome daquela linguaruda. Não sei, mas ela sempre falava isso, gente, mas tá certo mesmo. Sempre que eu ia na casa dos meus pais, eu trazia as coisas de lá que minha mãe me dava pra trazer, tudo que vocês pensavam, porque vocês viram que fartura sempre tem na casa dos meus pais, e eu acho que é na casa de todos os pais, né, gente? Então é isso. Nessa época específica da minha vida, minha mãe ajudou demais, me ajudou demais, viu, gente? E em outras épocas também, gente, eu entendo, assim, que é o meu pai, né, que ela é muito, assim... Ela baixa muita cabeça pro meu pai, entendeu? Meu pai continua mandando ainda, mesmo daquele jeito, entendeu, gente? Ela é muito... Como é que fala? Subestimada ao meu pai, assim, submissa ao meu pai, entendeu? E aí, gente, ela até queria me dar coisas pra eu trazer, né? Eu acho que ela comentou alguma coisa assim, que lá não tinha nada pra eu trazer, assim, de café, tudo etc e tal. Ainda bati a mão na minha barriga e falei pra ela, mãe, ó... Olha o tamanho aqui da minha barriga, você acha que lá em casa não tem nada? Não, lá em casa tem um monte de coisa. E aqui em casa tinha um monte de coisa mesmo, então não precisava de nada. E eu praticamente não tô me alimentando assim em casa, só tô tomando café da manhã em casa. E eu sempre passo na padaria, compro alguma coisa e trago, né? Porque eu tô lá perto mesmo, passo lá todos os dias, né, gente? E aí, é isso. E aí, dessa vez, só trouxe aquele perfume mesmo que vocês viram e aquele creme pro cabelo que minha mãe me deu. Ela quis me dar e eu trouxe, né? Então é isso, gente. Nessa época da minha vida, minha mãe foi fundamental pra mim, né? Na minha existência, né? A mãe de todo mundo é fundamental, né? Principalmente nessa época, minha mãe me ajudava bastante a honrar o compromisso de pagar o aluguel, porque eu fiquei praticamente com 2 aluguéis, né? Eu tinha essas taxas para pagar e eu tinha o aluguel da casa, que era 550, e aí eles acabaram deixando para mim por R$ 500, tá? Nesse período que eu morei lá naquela casa, que era linda, que foi onde eu comecei aqui esse canal. Certo? Então, é isso, gente. Minha mãe me ajudou muito, sim, nessa época da minha vida, tá bom? Deixa o like pra mim, gente. Se inscreve no canal.